Atenção sistemas componentes da rede Anchor para o top de 9 segundos. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Começa agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Olá amigos e amigas, eu sou o André Arruda e está começando hoje mais uma edição de Castor e seus Escapes. Hoje é um assunto um pouco diferente do usual. Isso porque em 18 de setembro de 1950, a TV no Brasil teve a sua estreia oficial, né? Por iniciativa do empresário Assis Chateaubriand, empresário e dono de meios de comunicação, né, jornais e rádios, né, no Brasil inteiro, ele resolveu, né, trazer a TV para o Brasil, né, e montou a primeira estação de TV da América Latina, a TV Tupi. A TV Tupi teve apenas 30 anos, né, de existência. Encerrou as suas atividades em 1980, por um problema de falência, né? Mas a gente pode falar de outras coisas em relação a isso, né? E a gente tem que ver essa caixa preta que molda a nossa forma de ver o mundo, né? Os meios de comunicação de massa aceleraram muitos processos culturais e até mesmo políticos e comportamentais da sociedade humana, né? Desde o seu advento efetivo no século XX, né? Os meios de comunicação de massa, né? E a TV foi um dos meios de comunicação que teve, no decorrer do século XX, um maior avanço. Só perdeu para a internet, né? Se você for fazer uma pesquisa na internet, os meios de comunicação que atingiram 1 bilhão de usuários, né, ou espectadores, né, você vai ver que o rádio levou cerca de 50 anos para atingir essa marca. A TV levou cerca de 40 anos para atingir essa marca. O telefone, mais de 100 anos, né? E a internet não levou nem 10 anos para atingir esse patamar de 1 bilhão, né, de pessoas atingidas por esse meio de comunicação. Mas esses meios anteriores, né, a gente precisa fazer a ressalva, né? A gente precisa ressaltar, enaltecer a TV, porque a televisão, ela ainda traz impacto sobre a internet, né? Ainda traz impacto sobre a nossa vida, por assim dizer, né? Porque a única coisa que você precisa é estar em um local onde tenha uma estação de televisão por perto e você tenha um aparelho de televisão com uma antena para receber esse sinal, né? A internet, você precisa ter uma assinatura de internet, você precisa, além do dispositivo, né, para ter acesso à rede mundial de computadores, né? Então, esse recurso faz com que ainda se tenha relevância a televisão em nosso meio.
E sem mais delongas, vamos começar hoje o episódio de hoje. Eu vi o Brasil na TV. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio de Castor e seus escapes. Por que eu coloquei esse nome, né? Eu vi o Brasil na TV. Tem uma música do Chico Buarque chamada Bye Bye Brasil. E um dos versos dessa música é Eu vi o Brasil na TV. A época em que essa música foi lançada é uma época bastante emblemática, né? Porque era uma época em que havia muitos artistas brasileiros exilados e que estava quase próximo do que a gente chama, do período que a gente chama de anistia. Então houve uma espécie de abertura política em que muitos políticos, muitos artistas que se exilaram, saíram do Brasil por conta da ditadura militar, voltaram, né? E encontraram um Brasil, né, um pouco diferente, né? E uma das coisas que trouxe de diferença foi a penetração, no bom sentido, claro, da televisão no território nacional. Então, houve um incentivo muito grande para a aquisição de televisores, né? E também houve um avanço muito grande nas telecomunicações para que houvessem redes nacionais de televisão. Apesar de que a única rede que tinha essa penetração toda no Brasil inteiro era na década de 70 a Rede Globo de televisão, né? Então a Rede Globo ela teve, de certa forma, durante o regime militar, alguns benefícios, né? Para que atingisse esse nível de grandeza, porque nós sabemos muito bem, né, que o Brasil é um país de dimensões continentais, cara. É um país enorme, cara. Imagine só implantar uma rede de televisão com o início, né? O início das comunicações via satélite começou no final da década de 60, início da década de 70. Na verdade, o Brasil, ele entrou num consórcio, né, internacional, né? Intelsat, se eu não me engano é Intelsat, se eu não me engano. E passou a ter acesso à comunicação, né, televisiva via satélite. Então, e depois, mais para frente, o Brasil começou a desenvolver os seus próprios satélites de comunicação, que é a linha Brasilsat, né? O satélite Brasilsat 1, 2, 3 e assim vai. Eu nem sei mais quantos satélites Brasilsat existem, até porque os satélites têm um período de vida útil, depois de um tempo já não servem mais, né? E aí eles viram lixo espacial. É terrível isso aí. Essa questão, né, da televisão, a influência da TV no Brasil e também algumas histórias um pouco pesadinhas, não exatamente pesadas, né, mas são histórias que vale a pena a gente colocar para colocar essa questão em debate, né? Então vamos para o próximo tópico para a gente conversar um pouco mais sobre o começo dos começos. Da América do Sul, até a outro lugar, no bem que é mais azul.
todos, amigos de coração, e já deixamos ninguém lembramos ao cantar esta canção. Bem, falar um pouquinho sobre a história, né? O começo dos começos, né? A TV brasileira, né? Começou na década de 50, aquela TV preto e branco que era praticamente o móvel inteiro da sala, né? E a tela era pequenininha e coisa e tal, né? Na verdade, no início da década de 50, acredite se quiser, havia 2 padrões de tela de TV. A tela quadrada, que é o que a gente utiliza hoje, e uma tela redonda. Você já deve ter imaginado como é que era essa questão de padronizações. E depois veio outra. A tecnologia ela trabalha muito com padrões e teve muito disso, né? E tem um livro que eu vou recomendar para vocês lerem. É um livro da Vida Alves, é o livro da Imprensa Oficial do Estado, né, editado pela editora da Imprensa Oficial do Estado. Chama-se TV Tupi, uma linda história de amor. Para você que gosta de conhecer a história dos primórdios da televisão do Brasil, você que trabalha com comunicação, que quer trabalhar com televisão, olha, é leitura obrigatória. É sempre bom a gente ter essa leitura em mãos, porque você acaba tendo um conhecimento desses bastidores, como é que era, né? E o princípio era quase tudo ao vivo. Inclusive, reza a lenda, puxei da memória do livro, né? Reza a lenda que o primeiro foi feito uma bênção, né? E o padre, né, que abençoou a emissora, né, na transmissão inaugural, acho que danificou uma das câmeras da televisão porque jogou água benta. É uma lenda que dizem sobre a estreia da televisão, mas era tudo ao vivo, não tinha conteúdo gravado, né? E eram enormes desafios, né? Inclusive para transmitir eventos ao vivo, né? E entre a primeira vez que foi uma transmissão de futebol ao vivo, né? Foi um trabalho hercúleo, porque tinha que fazer uma grande parafernália de transmissão por micro-ondas para poder transmitir a partida. Então foram desafios que foram sendo superados, né, para que se chegasse ao pioneirismo da TV brasileira, né? E a TV brasileira, ela sempre teve esse toque, né, de criatividade, de improviso, né, de grande participação artística, né, a grande participação artística dos artistas, né, que antes eram os artistas do rádio e do cinema, né, que acabaram indo para a televisão, né. Então você tem o Mazzaropi, Lima Duarte, a própria Vida Alves, a Dircy Gonçalves, né? São artistas que foram do teatro, do cinema e vieram para a televisão, né? Então, e a televisão não era até só no início da década de 2000 é que a gente tem o que hoje nós temos praticamente todas as emissoras de televisão operando ininterruptamente, né? Então você tem televisão de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não para, né? Exceto por uma questão de manutenção.
mas no começo a televisão só operava no começo da tarde até o final da noite, até umas 10 horas da noite, depois encerrava. E uma das coisas que fez muito sucesso, né, naquela época, né, era o encerramento da transmissão da televisão, né, aquele comercial do cobertor Paraíba, né? E o mais interessante, né, que assim, muito se utilizou da animação. A gente muito pouco fala, né, sobre animação no Brasil, mas a propaganda e a propaganda da televisão incentivou muito o uso da animação. Então, muitas vinhetas e comerciais usavam muitos recursos de animação, né? Então você tem esse do Colchão Paraíba, você tem os comerciais da Esso, os comerciais da Frigidaire, os comerciais da Pernambucanas, né? Os comerciais da Varig, né? Que eram todos em animação, né? E um dos últimos que teve de animação, que até foi passado para a TV colorida, e depois foi ampliando, né? Acho que um dos personagens de animação que do passado, que ainda existe ainda no presente, é o Peru da Sadia, né? Que é um dos personagens de animação que até hoje a gente vê nos produtos da Sadia, né? E esse começo, né, você vai ter algumas questões inovadoras, mas eu vou reservar para o próximo bloco. Você sabe por quê? Porque eu vou falar sobre uma única emissora de televisão que no passado fez uma grande revolução e também peitou a ditadura. TV Santo, canal 9, a melhor programação. Eu dediquei essa parte que eu vou falar agora do meu podcast, dedicar esse trecho, né, a uma parte da história do começo da TV brasileira, que vale a pena a gente colocar em voga, porque eu vou falar sobre a história da TV Excelsior, e nesse caso a gente vai mostrar um case de como a questão política também pode influenciar a questão comercial da TV brasileira, né? A TV Excelsior foi fundada em 9 de julho de 1960 por Mário Wallace Simonsen, que é sócio, ele faz parte de um grupo, né? Simonsen, que era sócio da Panair, que é uma companhia aérea, tá? Essa TV, né? Ela em pouco tempo começou a fazer bastante sucesso, porque ela tinha uma grade de programação bastante organizada, e isso introduziu um conceito de programação que a gente vê muito na TV hoje no Brasil, mas que não havia até então, que era o conceito de programação horizontal e programação vertical. Aí você fala assim, que é isso aí? Programação horizontal são programas que são no mesmo horário, um programa diário, todo dia aquele programa. E programação vertical era aquele programa
que passava uma vez por semana, né? Então, esse conceito de programação horizontal e vertical deu à TV, né, um grande sucesso, né? Que trouxe a emissora, né, um grande atração do público, né? Porque o público sabia que naquele dia ia passar o programa que ele gosta, ou naquele horário o programa que ele acompanha, né? E isso fez com que a TV, né, Excelsior fosse bastante sucedida. Inclusive, né, a TV Excelsior foi a primeira emissora no Brasil a transmitir em cores usando o sistema NTSC em 1962, ou seja, 12 anos antes da TV brasileira chegar oficialmente às cores, em 1974, a TV Excelsior fez a sua primeira transmissão em cores, né? Então, 2 anos depois, inclusive, 2 anos depois, a TV Tupi começou a transmitir em cores, a Record também começou a transmitir em cores, né? Porém, os aparelhos de televisão NTSC, que são os aparelhos americanos, né, eram muito caros, né? Então o sistema não foi para frente, né? Aí depois tentou se repensar, né? Essa parte aí da TV em cores é um assunto que a gente tem que colocar também em voga, porque envolve outras coisas que a gente precisa dar uma olhada, porque é muito complicado, cara. E a TV Excelsior, ela começou em São Paulo em 1960, em 1963 comprou o Canal 2 do Rio e passou a ser a primeira filial, né? Então teve, porque antigamente um mesmo grupo empresarial não poderia ser dono de mais de um quer dizer, poderia ser dono de mais de uma emissora, né, de TV, né? Então começou-se a ter um conceito, né, de rede de televisão. Então foi uma outra inovação que a TV Excelsior trouxe para a TV brasileira, até porque a TV Tupi tem a TV do Rio, TV Tupi do Rio, mas a TV Tupi do Rio era considerada como concorrente da TV Tupi de São Paulo, então era diferente essa questão. E a TV Excelsior, deixa eu só verificar aqui se foi a primeira, se foi a aqui não diz se esse a Minha Vida Me Pertence, que foi a primeira novela. A primeira novela deve ter sido na Tupi, Minha Vida Me Pertence, né? Sua Vida Me Pertence, né, era o nome da novela. Mas assim, muitas tecnologias foram introduzidas pela TV Excelsior, entre elas o videotape, né? Então ele produzia o conteúdo, colocava em videotape e mandava para as afiliadas, né? Então também foi pioneira em
jingles musicais, né? Para anunciar a próxima atração, previsão do tempo, hora certa, né? Então foi a primeira a ter um logotipo, né? Foi o primeiro, em 1964, ele lançou o embrião do que seria os Trapalhões, que é a dupla Renato Aragão e Dedé Santana, né? Didi e Dedé. Então tinha esse advento muito grande. Só que o que aconteceu? O Mário Wallace Simonsen era um liberal democrata. Então ele não concordava com o golpe de 64. Tá? E por conta disso, ele passou a usar a TV Excelsior para dar uma postura muito crítica em relação ao regime. E o regime militar não deixou barato, né? Então, o que ele aconteceu? Começou a ter a censura, mas a Excelsior sempre... porque quando se tem a censura, o que acontecia? Era... aquilo que era censurado não era escondido, sequer era exibido. Então, se tinha algum programa que sofria censura, eles tiravam, eles não transmitiam, não levavam ao ar. Mas a TV Excelsior expunha ao público. Então eles não reeditavam os programas que tinham as partes vetadas pela censura e exibiam no lugar das partes censuradas os mascotinhos, né, da emissora, com as bocas e ouvidos tapados com a legenda censurada, para mostrar claramente ao público, né, que a emissora sofreu censura, né? E o regime militar, ele resolveu agir da seguinte forma, resolveu tentar matar a Excelsior e o grupo Simonsen, que controla a emissora, por inanição. Então a primeira coisa que ele começou a fazer era fazer era mexer com os empreendimentos do grupo. E aí, o que aconteceu? Em 1965, foi extinta a Panair. E o Mário Wallace Simonsen, em 1965, também falece, morre. Quem assume é o Wallace Simonsen Neto. Só que ele estava administrando de longe dos Estados Unidos e a emissora também sofreu golpes, teve má administração e cobrança de impostos, né? Inclusive o próprio governo militar tacava imposto na emissora, né? E por conta da censura perdia investimentos, perdia patrocínio, né? Então aquilo naquela época, né? Então aquela história do quem lacra não lucra fazia sentido. Hoje já não é mais assim. E aí tentou se vender a emissora para a Folha da Manhã, que Folha da Manhã é o grupo que depois se tornou a Folha de São Paulo, né? Só que vendeu e depois botou de volta, né? Adquiriu novamente a TV por completo, mas as instalações da TV continuaram pertencendo ao jornal. Então aí depois o que aconteceu? Começou a se endividar demais. E aí o que as concessões de voo da Panair foram perdidas, né? O governo militar tirou delas, aí a Panair faliu, entre aspas, né?
Na verdade, ela foi falida pelo regime. E para piorar, ocorreram 2 incêndios nas instalações da emissora, o primeiro em 69 e o segundo em 70, que destruiu quase todos os estúdios e boa parte dos acervos de imagens, né? E também, né, em 1970, né, o governo Médici obrigou, né, a TV Excelsior a pagar as dívidas, né, para que pagar no mínimo metade de tudo que devia. E não foi possível pagar, não honrou nenhuma das dívidas. E no dia 30 de setembro de 1970, por volta de 6h40, Ferreira Neto invade o estúdio que estava transmitindo o programa humorístico Adele e suas Trapalhadas e anuncia aos telespectadores que o governo federal decretara o fim da emissora. Naquele momento, os técnicos dos órgãos fiscalizadores da Dentel e Contel, são órgãos que hoje seria como se fosse a Anatel da época, lacraram as antenas de transmissão e tiraram a emissora do ar, né? Isso ocorreria 10 anos depois com a TV Tupi. 10 anos depois aconteceria a mesma coisa. E foi cassado, e foi assim que terminou a história da TV Excelsior. A TV Excelsior foi um marco na TV brasileira e foi uma das emissoras que foram derrubadas pelo regime militar, tá? E aí a gente falou assim, nossa senhora, que história escabrosa, né? A história da TV Excelsior. Mas o fato é que a TV Excelsior enfrentou a ditadura militar e acabou sendo derrotada, mas é a situação da TV, né, brasileira, né? Agora vamos falar de outras coisas. Programa liberado pela Censura Federal para este horário. Anos 70. Para você ver o que é a continuação. Eu falei no tópico anterior sobre a TV Excelsior, né? Como a influência, né, do governo, né, pode acabar com a TV como uma emissora de televisão, né? E quando a gente fala de anos 70, a gente também vai falar sobre o advento de muita coisa, tá? E boa parte teve influência governamental, tá? Então, a TV nos anos 70, já no fechamento do regime em 1968, né? E já no governo de Médici, né? Já tinha uma ideia de usar a comunicação como uma forma de, entre aspas, integrar o país, né? Então, um dos primeiros pontos que foi colocado aí foi a entrada, né, do Brasil no consórcio, né, Intelsat. Acho que é Intelsat.
TV brasileira, né? Deixa eu só ver aqui isso. Então foi no final mesmo da década de 60 que começou um processo de integração, né? Usando as telecomunicações, né? E sobretudo a televisão, né? Então, em 1969 foram instaladas as primeiras torres de transmissão por satélite, né? Então, a TV via satélite estava chegando, né? No Brasil, né? Para que houvesse a ligação direta entre o Brasil e o resto do mundo, tá? Então, se foi em 69, significa que a Copa de 70 foi a primeira Copa do Mundo em que o Brasil acompanhou ao vivo, né, as transmissões por causa da transmissão por satélite, né? Então isso trouxe de fato uma mudança, né, no Brasil, né? Também em 1969 iniciou-se o primeiro telejornal em rede de televisão do Brasil. Na verdade, estava ensaiando o início de redes de transmissão, né? Porém, quer dizer, isso com a TV Excelsior, né? O conceito de rede começou com a TV Excelsior, né? E em 1965, né, a Rede Globo de televisão saiu do papel, foi inaugurada no Rio de Janeiro, né, em 26 de abril de 65. A TV Globo, Canal 4 do Rio. Para quem não sabe, a TV Globo é o grupo Globo de Comunicação do Roberto Marinho. Roberto Marinho é finado, né? Já passou já. O Roberto Marinho herdou com idade ainda jovem, né? O jornal do pai que falecera e expandiu as suas comunicações. Começou no jornal, foi para o rádio e aí passou para o rádio na década de 40 e na década de 60 construiu a sua televisão. Por falar em televisão, é sempre importante a gente falar sobre isso. Tem um documentário pelo Channel 4 da Inglaterra que se chama Muito Além do Cidadão Kane. Também um documentário que vale a pena a gente assistir, né? Porque fala muito da história da televisão, mas também fala muito dessa questão da influência política na televisão. E a Rede Globo, na década de 70, foi bastante beneficiada por isso. Então, o primeiro telejornal em rede do Brasil, que transmitia via satélite para o Brasil inteiro, foi o Jornal Nacional. O Jornal Nacional em 1969. Então, o Jornal Nacional em 2019 completou 50 anos. Bem, falando de... eu falei das primeiras transmissões em cores do Brasil pela TV Excelsior em 1962, mas a inauguração efetiva da TV em cores no Brasil ocorreu em 1900 e a primeira transmissão em cores oficial foi em 1972, foi 10 anos depois. Eu até falei que foi em 74. Na verdade, 74 foi onde pegou, tá? Porque em 1974 começou a fazer, houve um processo de transição, né? Então, a década de 70 teve essa... foi a Festa da Uva, foi a primeira transmissão em cores, né?
essa transmissão em cores não foi por acaso, né? Essa festa da uva foi em Caxias do Sul, que é a terra do presidente militar da época, né? Eu não sei se era o Médici ou já era o Geisel, não lembro. Tô meio ruim de história, mas que sei lá. Mas o ponto que eu vou falar é sobre o padrão de TV, né? Assim, nossa, como é que... O padrão de TV que foi adotado em cores do Brasil é uma jabuticaba. Só existia no Brasil mesmo. Por quê? Poderia ter usado o padrão NTSC americano. Eu disse, por que poderia ter sido usado o padrão NTSC? Porque o padrão NTSC, ele casa bem com a rede elétrica, né? A rede elétrica do Brasil, a tensão analógica, ela tem uma tensão de 60 Hz. Agora, pouca gente imagina o que essa tensão ela causa influência no equipamento de TV. E tentou-se utilizar o padrão PAL direto. PAL é o padrão de TV analógica, né, europeu. Tentou-se usar, mas não deu certo. Não deu certo porque ele tinha o que a gente tinha um efeito chamado cintilação. O que é cintilação? Cintilação são faixas mais claras e mais escuras que vão se alternando e andando na tela da TV, porque a tela a energia elétrica, quer dizer, na verdade, o esquema da TV, ele funciona casado com a frequência da rede elétrica, né? Então por isso que não era possível trazer o padrão, né? Eles consideraram que era um padrão mais barato, teve uma influência forte da Rede Globo, né? Para poder trazer esse padrão nesse sentido, né? E foi feito uma adaptação, né? Então foi feito a gente chama de o padrão brasileiro é o PAL-M, então ele utiliza o mesmo sistema europeu, mas ele trabalha com um padrão de imagem diferente. Esse padrão de imagem é o padrão de resolução de tela, né? E isso, de certa forma, ele trouxe algo bom e algo ruim. O bom é que o conteúdo gravado, produzido pela TV brasileira, naturalmente ele foi de melhor qualidade. Ele tem uma resolução de tela melhor e trabalha a 30 quadros por segundo, o que torna a imagem, a sensação de movimento mais realista, tá? Para você ter uma ideia, na Argentina ele foi utilizado também o sistema PAL europeu, porém ele utilizou o sistema PAL original, porque a frequência de trabalho da rede analógica na Argentina não é de 60 Hz, como é aqui no Brasil, é de 50 Hz. E isso fez com que pudesse fazer sem cintilação. Porém, a taxa de quadros por segundo da televisão era de 25 quadros por segundo, ao contrário do Brasil, que é 30. Então, há uma diferença na sensação de movimento, né, da tela de televisão, certo? Isso a gente também vai ver que também foi feito uma pequena jabuticaba quando transicionou para a TV analógica, né? Isso foi o bom, né? Porque o conteúdo gerado pela TV brasileira era um conteúdo que naturalmente é um conteúdo for sport, ou seja, para exportação. Então, as novelas brasileiras fizeram muito sucesso, né, no mundo todo.
inclusive no mercado americano, né? Porque só é uma adaptação de sistemas, porque a imagem que a gente assiste é igual à imagem que o americano assiste. Só que a diferença é que no NTSC, que houve uma crítica grande, né? Que nunca... tem até um pessoal na Inglaterra dizia never twice the same color. Nunca a mesma cor duas vezes, porque havia um problema de controle de matiz que fazia com que uma mesma cor, se aparecesse duas vezes na tela, gerasse um embaraço e ficasse horrível a imagem, né? Então era exigido um controle de matiz de cor para poder a TV no NTSC funcionar. Mas aí segue baile. E isso fez com que a produção brasileira de TVs ficasse engessada. Você podia fabricar as fábricas de televisão do Brasil só conseguiam produzir televisores para o Brasil, né? Então essa questão de padrão gerou isso, né? E a TV brasileira, ela cresceu, né? Começaram as primeiras redes de televisão, né? Começou na década de 70 a Rede Bandeirantes de comunicação, começou na década de 70. Ainda havia a TV Tupi na década de 70. Haviam outras emissoras mais regionais, como a rede do RBS Sul, a Rede Brasil Sul, que depois passou a ser filiada à Rede Globo. Teve várias emissoras, TV Itacolomi, em Minas Gerais, a TV Rio, né, no Rio de Janeiro, né? E essas emissoras de TV, elas, não poderia dizer, deixar de dizer, mencionar a TV Record, né? TV Record, na década de 60 teve os festivais de música na TV Record, e a TV Record também teve os seus espaços. E o local onde havia mais espaço de canais era em São Paulo. Agora, tem um detalhe importante: todas a TV, as concessões de TV no Brasil eram mais escassas, porque as TVs no Brasil só operavam em VHF. Então se é do 2 ao 13, então eram apenas 12 emissoras de televisão que poderiam, e como havia problema de interferência, tinha que ter saltos. Então, por exemplo, tinha o canal 2, aí não podia ter o canal 3, tinha o canal 4. Aí não podia ter a única exceção é entre o canal 4 e o canal 5, que ainda existe, né? Canal 4 e canal 5, né? Então, canal 6, canal 7, aí do canal 7 pro 9, do 9 pro 11, do 11 pro 13. Então, em São Paulo, você tinha apenas emissoras de televisão, né? 7 emissoras de televisão até a década de 80. Chegou a ter, eram 7, quer dizer, foram acho que 3 ou 4, depois foi para 5, depois caiu para 4, depois foi para 6 e depois voltou a ser 7, quer dizer, passou a ser 7 emissoras somente de televisão no estado de São Paulo. E isso na década de quer dizer, 6, né? Porque era Fundação Página Anchieta no canal 2, TV Tupi no canal 4, a Rede Globo no canal 5, canal 7 TV Record, canal 9 não tinha, porque era TV Acesso e saiu, a TV Gazeta, canal 11 e a Bandeirantes no canal 13. Então era isso, a TV nos anos 70. E aí, isso foi no Brasil inteiro, né? Só que assim, eram regiões mais remotas, às vezes só tinha uma emissora de televisão, né? Então
era um espaço que precisava ter o avanço. E aí por conta disso foi se colocando mais concessões de TV, e essas concessões muitas vezes foram obtidas por políticos, né? Por uma convenção barata. O político não poderia ser o diretor da emissora, mas pode ser o dono. Então tinha muitas emissoras de rádio e TV no Brasil que eram controlados direto ou indiretamente por políticos, né? Então houve esse crescimento da TV, mas dessa forma totalmente desigual. Então isso, o poder econômico, o poder político traziam muita influência sobre a TV, que era o meio de comunicação mais hegemônico, né? Quer dizer, mais hegemônico não, ele trazia mais impacto, porque a penetração do rádio na década de 70 ainda era alta. E aí termina a década de 70 com o fim da TV Tupi. A TV Tupi, de forma amadorística, mas com muito empenho dos seus funcionários, foi-se aos trancos e barrancos, foi se endividando, foi ficando numa situação mais complicada, e aí em 1980, né, em 1980, em 16 de julho de 1980, foi fechada a Rede Tupi de televisão, né? E aí o que aconteceu? E aí a gente vai para a próxima parte, que é a parte da década de 80, que é o período em que a TV teve um grande salto, inclusive o salto de concorrência. Rede Tupi. Interrompemos a nossa programação porque estou fazendo esse podcast a última semana de setembro, 1ª de outubro. E bem no meio dela, no dia 30 de setembro, é uma data especial para todos nós, que é o Dia Internacional do Podcast, né? E a gente tem que lembrar essa data porque, vamos dizer que o podcast hoje é uma forma de mandar conteúdo bastante democrática, por assim dizer, né? Porque você não precisaria ter muitos recursos, só um gravador na mão e uma ideia na cabeça, por assim dizer, e você começa a produzir os seus episódios em podcast, ainda mais com essa ferramenta fantástica aqui, que é o Anchor. O Anchor, que é um trabalho, um produto, né, do Spotify aberto, né, para a distribuição em outras plataformas de podcast. Então, se você acessar lá o meu endereço, o anchor.fm/castor, e você vai ver que eu tô no Spotify, tô no Google Podcasts, tô no Apple Podcasts, tô em outras plataformas de podcasting, e isso para mim é bastante gratificante, né? E hoje é um dia de homenagem, porque quem faz o podcast são dois personagens, né? O primeiro é o podcaster, é a pessoa que está produzindo o programa, que pode ser com um aparelho bem simples como eu,
que estou usando o meu smartphone, o meu tablet para fazer a gravação dos meus episódios, ou aqueles que têm aqueles recursos mais avançados, estúdio, mesa de som, ilha de edição, né? E o outro personagem é você que está ouvindo, né? Porque nós estamos jogando por meio de mensagens dos nossos episódios, garrafas a esse mundo, essa rede enorme, esse oceano cibernético de bits e bytes, né? Porém, a gente está fazendo mais ou menos aquilo que o locutor, o radialista fazia 40, 50, 60, 70, 80 anos atrás. Mas em vez dos bits e bytes, eram antenas de rádio. E o podcast, ele hoje é um conteúdo que informa, é um conteúdo que diverte, é um conteúdo que debate, é um conteúdo que faz a gente conhecer coisas novas. Muitas pessoas, personalidades, estão usando o podcasting para fazer com que as pessoas conheçam bastidores ou detalhes importantes, ou fique por dentro de um determinado assunto. E isso é muito importante para a nossa internet, por assim dizer, né? Que é um conteúdo bem interessante. E assim, como eu gosto muito de falar, eu considero que esse formato de podcast é o formato mais ideal para mim. Eu gosto muito de falar. Eu falo. Você deve ter percebido. Um podcast de 1h40, de 2 horas. E esse podcast vai passar de 2, certamente, porque vai ter muito, ainda nem tá na metade. Ainda vou falar sobre a TV brasileira na década de 90, 2000, vou falar sobre TV Manchete, vou falar sobre a atualidade da TV, o futuro da TV, a TV digital. Eu vou falar sobre tudo isso nos próximos blocos. Mas esse momento é o momento da homenagem que eu, como iniciante num podcast com uma certa periodicidade, quase semanal, quero prestar a esse dia muito importante para mim e para você que ouve, que é o Dia Internacional do Podcast, dia 30 de setembro. Você acabou de ouvir Castor e seus Scabs, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Esse episódio não acabou. Na verdade, eu tive que dividir, né, esse episódio em partes, porque era muita coisa para falar. Então, esse assunto ele vai continuar no próximo episódio, chamado Eu Vi na TV, parte 2, que você vai acompanhar em seguida. Então, não se desgrude aí do ouvido, porque eu vou falar nesse próximo episódio, que é o Eu Vi o Brasil na TV parte 2, sobre a década de 80 e a década de 90, que agitaram e muito a TV no Brasil. Então, não percam o próximo episódio, eu espero vocês lá.